Olá pessoal, meu nome é João, eu sou estudante de Relações Internacionais da Universidade de Brasília e hoje eu vou apresentar a minha pesquisa desenvolvida no programa de iniciação científica. Eu fui orientado pelo Perfil Pena e explorei a atuação diplomática de estados não reconhecidos, pesquisando especificamente o caso da República Árabe Saharaui Democrática aqui no Brasil. Essa vai ser uma apresentação bem breve, ela é dividida em 4 momentos. Primeiro eu faço uma introdução e apresento a pergunta de pesquisa. Em seguida eu falo sobre a metodologia utilizada para responder essa pergunta. Apresento, claro, os resultados e, por fim, faço algumas considerações finais. Bom, só para dar uma situada na questão, a RASD ela é um estado parcialmente reconhecido internacionalmente que reivindica a soberania sobre o Saara Ocidental, um território localizado no noroeste da África e ocupado pelo Marrocos desde 75. A RASD busca estabelecer relações diplomáticas com outros estados, enquanto o Marrocos busca evitar justamente que isso aconteça. Apesar de existir uma disputa muito interessante na arena diplomática entre os dois países, eu identifiquei uma lacuna na literatura brasileira sobre o tema, que não explora a atuação da diplomacia saharaui aqui no Brasil, e principalmente não se conecta com estudos sobre estados não reconhecidos e práticas diplomáticas não convencionais, uma agenda de pesquisa que tem avançado bastante nos últimos anos. Então, após identificar essa lacuna, eu elaborei a seguinte pergunta: como que os diplomatas sarauís contornam as dificuldades político-legais impostas pelo não reconhecimento formal da RASD? Lembrando que o governo brasileiro não reconhece formalmente a RASD. Para responder essa pergunta, eu fiz uma revisão bibliográfica sobre práticas diplomáticas não convencionais, em que eu coletei alguns argumentos e conceitos chaves que me ajudaram a compreender a incidência política da RASD aqui no Brasil. E para mapear essa incidência, eu tive que contar exclusivamente com fontes primárias da natureza inédita da pesquisa. Então, para isso, eu coletei e analisei o máximo de manifestações sarauís no debate público brasileiro e, em seguida, realizei entrevistas com um ativista da Asrara, que é uma associação que realiza uma espécie de assessoramento informal para os embaixadores da RASD aqui no Brasil. Eles atuam cotidianamente com esses representantes. Bom, alguns resultados em primeiro de tudo, a RASD ela tem uma presença ativa aqui no Brasil, inclusive com um representante permanente e exclusivo para o país desde 2012. Mas mais importante que isso, ela tem uma abordagem inovadora e grande criatividade política para tratar os constrangimentos institucionais e legais, assim como a pouca receptividade política que ela encontrou aqui no país desde que começou a atuar mais fortemente a partir dos anos 2000. E por que eu falo que existe uma abordagem inovadora? Porque existe uma hibridização entre elementos do ativismo, do lobby e da diplomacia. Ao contrário de uma diplomacia convencional, a RASD não privilegia a interlocução com o Ministério das Relações Exteriores, que é o que você esperaria de um diplomata. Pelo contrário, eu identifiquei que um dos pontos focais da incidência política da RASD é o legislativo, assim como os não estatais. Então, a RASD faz uma interlocução muito, os representantes da RASD fazem uma interlocução muito forte com partidos políticos, com movimentos sociais, sindicatos, inclusive se alinhando ideologicamente quando está presente nesses espaços. Por outro lado, quando ela se coloca perante órgãos dos governos, ela adquire tons muito mais moderados e dentro da etiqueta da diplomacia, até porque muitas vezes esses representantes são apresentados como embaixadores nesses espaços. Então, o que é interessante é que eles ajustam o discurso na sua forma e conteúdo estrategicamente conforme a audiência e a circunstância política. E eu coletei vastos exemplos desses vários momentos, né, em que eles se colocam ora como ativistas, ora como diplomatas e ora como lobistas, né, eu falei, eles atuam muito no Congresso Nacional. Então, assim, há apenas algumas considerações finais, dado o tempo bem limitado, que eu já vou encaminhando para o final. A aproximação junto a movimentos populares e o alinhamento político-partidário, eles singularizam o caso da RASD. Eu percebi que é muito diferente comparando com estudos sobre a presença da RASD em outros países. E o processo analisado nessa pesquisa ele ainda está em andamento. Eles adquiriram o visto diplomático em 2016, isso vai alterar significativamente a dinâmica de atuação, e existe um acordo de cooperação comercial e de investimento entre Brasil e Marrocos, e esse acordo precisa ser ratificado pelo Congresso. Esse também vai ser um momento bem interessante, dar seguimento à pesquisa. Bom, gente, meu tempo já está acabando. Eu gostaria de agradecer e deixar os meus contatos aqui, ressaltando que eu tive que deixar muitas coisas de fora aqui da apresentação. Então, quem quiser entrar em contato, pode me chamar à vontade.